Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Hoje nós vamos estudar a minha principal estratégia argumentativa, que é a Carta Magna do país, a Constituição Federal de 1988. Antes eu quero pedir desculpa para vocês caso o áudio saia um pouquinho falhado, porque hoje eu estou próxima a um ambiente mais aberto, então tá chovendo um pouquinho, mas eu garanto que isso não vai atrapalhar o nosso processo pedagógico, tá? Então eu quero, antes de iniciar o nosso vídeo, falar um pouquinho sobre como surgiu essa ideia de utilizar a Constituição. Basicamente, antes de fazer faculdade de Medicina, eu queria fazer Direito e a minha amiga tinha um livrinho da Constituição na casa dela. Lembrando que esse livrinho, ele pode ser pedido por meio de um e-mail que eu acho que você envia para o Senado, eu não sei direito. Mas também está disponível para PDF facilmente aí na internet, basta colocar Constituição PDF que vai aparecer, tá? Mas ela me presenteou com esse livrinho e aí eu parei para pensar um pouco sobre isso e refleti que tudo que rege o nosso país está escrito na Constituição. A gente tem regra, a gente tem direitos e a gente tem deveres dentro dessa Constituição. E nem todos são cumpridos com ênfase na prática. Então, caso eu fosse dissertar sobre algum problema existente no Brasil, a Constituição me serviria demais como um respaldo argumentativo, certo? Então, vocês devem inicialmente ter algumas dúvidas, né, assim como eu tive, que são as dúvidas inerentes ao uso desta Constituição. Onde usar, como usar, quantas vezes eu devo usar no meu texto e quais são os benefícios de usar essa Constituição no meu texto. Onde usar? Basicamente, na introdução e no desenvolvimento. Como nós devemos usar, após um conectivo, que já foi abordado aqui no nosso curso, e contextualizando parágrafos. Quantas vezes pode ser usada? Uma vez já é o bastante. E quais são os benefícios de usá-la? Como eu falei, além de ser um respaldo argumentativo muito forte, é uma pontuação garantida em duas competências, que são a competência 2, respeito à introdução de várias áreas do conhecimento, lembra que a gente falou na nossa primeira aula, e também na competência 3, sobre o relacionamento e a organização dos argumentos em prol da defesa do nosso ponto de vista, certo? E aí você deve estar se perguntando, tá, eu devo usar na introdução e no desenvolvimento, mas se eu quiser usar na conclusão, por que eu não devo usar na conclusão? Basicamente porque a conclusão é o fechamento do seu texto. É onde você vai concluir e encerrar as ideias que já foram abordadas antes. Então, se em nenhum momento do texto você menciona uma lei ou um artigo ou a própria Constituição, não faz sentido lá no final do texto você mencioná-la, no último parágrafo, certo? Então, eu trouxe aqui alguns modelos que vocês podem copiar, e eu espero que vocês já estejam copiando aí no início da aula, né? Já estejam com o caderno e o lápis a postos, que são alguns modelos que podem ser usados na introdução e no desenvolvimento. Começando com os modelos que podem ser usados na introdução, lembrando que todos eles são confeccionados por mim, então vocês podem ficar à vontade para utilizar nas suas redações, certo? O primeiro modelo foi o modelo que eu mais utilizava, o que eu utilizei inclusive na minha redação do Enem 2017, quando eu pontuei 980, que é iniciar a redação com a Constituição, dessa forma aí que vocês estão vendo no slide. A Constituição Federal de 1988, documento jurídico mais importante do país, prevê em seu artigo que algum direito é inerente a todo cidadão. Como assim algum direito? Isso dependia muito do tema para a introdução do artigo. Inclusive, nessa aula, nós vamos ver alguns artigos, os principais que vocês precisam, para que vocês tenham esse respaldo da Constituição, tá? Outra forma de utilizar é essa, assegurado constitucionalmente desde 1988 o direito a XXX. E aí vocês introduzem o direito a qual está interligado com o tema que for fornecido para vocês, certo? Além disso, outras duas maneiras são essas que eu estou citando para vocês, onde a gente inicia com o artigo e depois cita a Constituição e o direito referente a esse artigo. Por exemplo, o artigo 6º da Constituição Federal de 88 refere o direito à saúde como inerente a todo cidadão, ponto. No entanto, esse direito não tem sido aplicado com ênfase na prática, visto que, e aí você coloca motivos que têm feito com que esse direito não tenha se aplicado com ênfase. E, por último, o modelo que eu sugiro para vocês é esse aí, o consoante prevê a Constituição Brasileira ou Federal de 88 em seu artigo tal, e aí você joga o direito ou o dever relacionado ao tema, certo? Utilizando no desenvolvimento.
O desenvolvimento, eu confesso para vocês que eu não utilizava tanto, eu utilizo outras estratégias argumentativas, como citações e literatura, mas fica a critério de vocês utilizar a Constituição no desenvolvimento ou não. De forma que eu trouxe aqui alguns modelos que eu vou ler com vocês, lógico, também foram confeccionados por mim, então vocês podem utilizar numa boa, certo? Primeiro, o outro assim, o embora e o em adição, são conectivos que são utilizados de acordo com o parágrafo anterior que você já confeccionou, certo? Então, o outro sim, que significa do mesmo modo, ele vai confirmar ou corroborar para uma confirmação do que foi dito no parágrafo anterior. O embora vai fazer uma ideia contrária e o em adição também vai adicionar e confirmar uma ideia já proposta, certo? Então, tem que ter muito cuidado com esse uso dos conectivos que vão vir antes da introdução dessa estratégia argumentativa, ok? Outro assim, como assegura a Constituição Federal de 88 em seu artigo tal, é necessário que, embora barra conquanto, que significa a mesma coisa, o direito, por exemplo, à saúde seja assegurado constitucionalmente desde 1988, odiernamente esse direito não tem se reverberado com ênfase na prática, pois... E aí você cita os motivos. Lembrando que vocês têm um material de apoio que vai auxiliar nesses exemplos que eu estou dando aqui, então espero que vocês estejam com o material de apoio aberto em alguma outra aba, ou até mesmo impresso, que é para vocês acompanharem a aula direitinho, tá? Em adição, previsto no artigo tal da Constituição, o direito a, embora elaborado com maestria, não tem sido aplicado com ênfase na prática, visto que, e aí você insere os motivos. Não sei se vocês estão percebendo, mas todo o uso da Constituição se baseia numa contradição na nossa redação. Que contradição é essa? Que, embora existam muitas leis, muitos direitos e muitos deveres, eles não estão sendo aplicados com ênfase na prática. Nós vamos trabalhar basicamente em cima dessa contradição, ok? Então, agora eu vou trazer para vocês os principais artigos para utilizarmos na nossa redação, começando pelo artigo 5º, que diz respeito aos direitos e deveres individuais e coletivos, e diz: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, segurança e à propriedade. Esse direito vai ser basicamente o que diz que todos nós somos iguais e vai trazer algumas outras cláusulas também, algumas outras normas, que poderão ser utilizadas em qualquer tema que tratar de desigualdade, discriminações, preconceitos raciais ou de gênero, qualquer ameaça à vida, à liberdade, segurança e propriedade, como já foi citado. Algumas das cláusulas principais dizem respeito, por exemplo, à igualdade de gêneros, ao tratamento desumano e degradante, ou seja, à tortura e trabalho escravo, à liberdade de expressão, que é a livre manifestação do pensamento, e também à liberdade de crença, que é aqui que a gente diz que o Estado é laico, certo? Claro que quando você for citar o artigo 5º, não precisa citar essas normas mais específicas, como, por exemplo, artigo 5º, ponto 1, traço, homens e mulheres são iguais, não precisa. Basta você saber que está inserido no artigo 5º e quando você colocar na sua redação, ninguém vai duvidar de você, certo? Outro artigo muito plausível para ser utilizado, inclusive esse é o artigo mais abrangente da Constituição, porque ele diz respeito aos nossos direitos sociais. Então, são todos aqueles direitos sobre educação, saúde, alimentação, moradia, trabalho, lazer, segurança, transporte, proteção à maternidade e infância, assistência ao desamparo. E assim vai ser plausível de utilização em qualquer tema que trate de desigualdades socioeconômicas e desassistência à população. Já o artigo 7º, ele diz respeito aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais. E aí você não precisa se aprofundar muito no artigo 7º, visto que a utilização dele vai ser plausível em qualquer tema de desassistência ao trabalhador ou mercado de trabalho, certo? O que você deve se atentar é essa cláusula 30, que fala sobre a proibição de diferença de salários consoante as diferenças socioeconômicas ou de gênero ou sexo ou estado civil das pessoas, devendo haver uma inclusão de maior número de pessoas no mercado de trabalho, ok? O que acontece? Vocês estão vendo que eu já fui no artigo 5º, 6º e 7º. Então, a partir de agora, eu vou introduzir artigos mais específicos, que são os mais importantes, devido à sua correlação com temáticas pertinentes no Enem. O objetivo aqui não é que você saia formado em direito, mas que você pelo menos saia mais informado acerca desses artigos mais específicos, como, por exemplo, o artigo 215, que retrata sobre cultura
e poderá ser envolvido em qualquer tema que envolva cultura, democratização do acesso à cultura ou importância da cultura e patrimônio histórico e cultural, visto que ele fala que o Estado deve garantir a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura. Agora é um artigo que eu também considero demasiadamente importante para o Enem, gente, que diz respeito ao meio ambiente, é o artigo 225. Espero que vocês estejam anotando aí esses mais específicos, porque eles são sim importantes, uma vez que todo mundo já utiliza o quinto e o sexto, então, para você se diferenciar, você tem que saber algo mais específico, ok? O artigo 225 vai dizer que todos têm direito a um meio ambiente sadio e equilibrado. Isso era tudo que eu colocava nas minhas redações. E aí, qualquer temática que envolva meio ambiente, preservação dos recursos naturais, ecologia, educação ambiental e sustentabilidade vão ser plausíveis de utilização do artigo 225. E não precisa decorar essas 3 linhas de artigo, basta você colocar que todos têm direito a um meio ambiente sadio e equilibrado, que já vai fazer menção a esse artigo, certo? Outro artigo de demasiada importância se trata dos índios no Brasil e do seu reconhecimento, que é o artigo 231, onde o Estado reconhece os indígenas e a sua organização social, bem como os costumes, línguas, crenças e tradições e a demarcação de terras desses indígenas. Então, qualquer tema que envolva indígenas e sua cultura, sua importância no cenário nacional e as questões que são enfrentadas por esses indígenas, inclusive essa ocupação de terras, vão ser plausíveis de utilização do artigo 231, certo? Outro artigo mais específico que é plausível de utilização, agora referente aos novos arranjos familiares que surgem no nosso contexto atual, é o artigo 226, que pode ser utilizado em qualquer tema que vá tratar de família, arranjo familiar, proteção dos constituintes dessa família e importância da família quanto célula máter da sociedade, primeira informante e primeira fonte de informação e formação dos seres humanos, certo? Também se encaixa aqui o tema de violência doméstica, visto que ocorre em âmbito familiar. E agora é o artigo que vocês chamam de artigo coringa, que é aquela cartada final, que é aquele artigo que você só precisa saber ele, caso dê um branco em todos os outros artigos, que é o artigo que é plausível de utilização em qualquer tema. Gente, eu não tô brincando, é em qualquer tema. Se você não tá acreditando em mim, veja por si só o artigo do 193, que diz respeito à ordem social. E ele diz: a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e as justiças sociais. Sempre que eu utilizava esse artigo em um tema muito esquisito que aparecia para mim, inclusive eu tô dando um exemplo aí para vocês de um tema super esquisito que apareceu para mim, que foi o tema de casamentos precoces de jovens e adolescentes. O artigo 193 me salvou, e eu sempre utilizo a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça. E qualquer problema que desequilibrasse esse objetivo, o bem-estar e a justiça social, são plausíveis de utilização do artigo 193, ou seja, qualquer tema, gente. Vocês podem utilizar sem medo o artigo 193 para qualquer tema, inclusive se vocês quiserem abordar ele em toda a redação, tipo toda mesmo, ele é plausível de utilização. Peça conselhos aí ao seu professor de redação também, que ele vai dizer a mesma coisa, certo? É isso, gente. Essa é uma aula mais curtinha, só para apresentar para vocês a minha principal estratégia argumentativa. Espero que vocês tenham copiado tudo. Se ficou alguma dúvida, volta um pouquinho à videoaula e tire suas dúvidas comigo, tá bom? Muito obrigada por ter assistido a aula até aqui. Não esqueçam de baixar o material de apoio que está aí disponível para vocês. E até a próxima aula, tá?
É isso, gente. Com certeza existem muito mais mulheres incríveis para que a gente possa citar nas nossas redações e mais ideias de pensadoras que com certeza foram muito influentes na sua época, mas essa aula ia ficar demasiadamente grande se eu trouxesse todas elas. Então eu resolvi trazer apenas essas 3 mulheres e as suas ideias principais para que a gente possa enriquecer o nosso texto e a nossa redação. E eu espero que vocês tenham gostado e que pelo menos essa aula sirva de inspiração para que você possa buscar outras mulheres também como fonte de citação e as suas ideias e as suas produções para inserir na sua redação, certo? É isso, pessoal. Obrigada. Lembrem sempre que Girls Power e utilizem o material de apoio, tá bom? Até a próxima aula!